No terceiro dia
minha amiga em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregoa, pois, agora os ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem! Voltaram
Tanta gente a morrer, morrendo sem poder viver. Desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar os seus joelhos e falar, confessando Jesus Cristo é o Senhor. E depois de envergonhados, eternamente vão sofrer, quando salvos triunfantes vão. Ainda há tempo, venha já, venha correndo para essa luz, venha agora aos braços do Senhor. Toda vez que eu glorifico, os céus, anjos dizem amém. Se eu vou com Cristo pro alto, o homem sofre tudo que quer. Jesus dá força, tenha fé, ninguém pode dizer só ele. O homem sofre tudo que quer. Jesus dá força, tenha fé, ninguém pode dizer só ele é. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de ferro e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre veem. Não importa a situação que você esteja passando, não importa onde quer que você esteja, mas os olhos do Senhor e os ouvidos estão atentos. Glória a Deus, ao seu clamor, ao seu louvor, à sua adoração. Ele está atento à tua casa, ao teu caminho. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de ferro
e a nuvem do mar te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão que tem, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mar te cobrirá. Louvores, como o irmão César disse, nós somos pequeninos e às vezes nos rastejamos, sim. Nós sentimos dores na alma, nos entristecemos e as forças parecem até que vai acabar. Mas, quando nós estamos na presença de Deus, tudo se renova. Tudo se completa. Mesmo quando as nossas forças dizem assim, não, está no fim, tantos anos de oração, tantos anos pagando um preço, Senhor. Quando é que chega esse fim? Eu não aguento mais. Mas Ele é um Deus que sempre está nos surpreendendo, sempre nos renovando. De uma maneira ou de outra, Ele acaba nos surpreendendo para nossas forças ser renovadas. E eu sei que Deus nessa noite já se fez presente. Eu sei que através dos louvores, através das palavras que já foram lidas aqui, pessoas já vão levar a sua bênção para casa, já vão sair renovadas, porque não entra numa igreja para sair vazia, como o irmão César disse, a não ser que vocês não vieram buscar a presença de Deus, a não ser que nós não viemos ouvir a palavra do Senhor. Mas quando nós saímos de nossa casa e colocamos o pé na igreja e deixamos tudo lá fora, e deixamos se encher do Espírito Santo, nós não vamos voltar aqui de mão vazia. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero deixar aqui no 2 Reis 5. E quero agradecer também a oportunidade, à irmã Lúcia, ao pastor, à igreja por estar aqui. Não prego, é algo que não consigo me ver, mas eu prometi a Deus que não ia dizer não. Então, estou aqui porque eu tenho que ser obediente ao Pai. E de mim mesmo não tenho nada, não tenho nenhuma sabedoria, não tenho nada para falar. Mas a palavra do Senhor tem tudo para falar conosco. Naamã, eu vou começar do 5 e vou até o 18, porque talvez algumas pessoas aqui não saibam bem a história ainda de Naamã. Então, Naamã é curado de uma lepra. Naamã é chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do Senhor e muito respeitado, porque ele era o Senhor e terá livrado aos sírios, e era este varão, homem valoroso, mas porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou serva da mulher de Naamã. E disse à sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está na Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então Naamã modificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levantou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, é chegado a ti esta carta, e saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu Deus para que mate ou para que verifique, para que enviai a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverás notar,
peço-vos, e vede que busca anciões contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliesel, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o que venha a mim, e saberá que profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, levanta, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sarará, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurar o leproso. Não sou, porventura, Abadá e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado e voltar-lhe? E se foi indignado. Então, chegando ele aos seus servos, e lhe falou disso, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse algo tão grande, coisa porventura, não farias? Quanto mais dizer-te, levanta-te e fica purificados. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão esse de Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção ao teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, cujo a presença estou, que não tomarei, e incitou com ele, para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo desce este teu servo uma carga da terra, tu jugo de mulas, para que nunca mais ofereça este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E disse: perdoa, Senhor, o teu servo, quando o meu senhor contra na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho encurvado na casa de Rimom. Quanto assim me curvar na casa de Rimom, nisso perdoa, Senhor, o teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Irmãos, eu só vou passar aqui rapidinho, falando sobre a menina. Que muitas vezes, quando aquela menina chegou ali, ela foi tirada do seu lar, da sua família e da sua terra. Por algum motivo, o Senhor levou ela até aquele lugar. E o que me admira, porque aquela menina, ela poderia não ter falado nada, ela poderia ter criado uma raiva, deveria ter ficado magoada com Naamã, porque ela passou a ser escrava, ela saiu dos seus pais, da sua parentela. Mas muito me admira essa menina com um coração puro, que lembrou de um profeta e falou, procurar lá em Israel. Ela poderia ter se calado, mas o que eu acho lindo é que ela não deixou a tristeza de virar escrava, ela não deixou a mágoa entrar no coração dela. Ela se preocupou com aquele mesmo homem que tirou ela da terra dela e levou para outra terra para trabalhar, para ser escrava. Eu só quero deixar esse respaldo aqui, porque, na verdade, eu vou começar aqui, sobre Naamã. Naamã, todos nós sabemos, porque conhecemos a Bíblia, já sabemos que Naamã era um homem muito importante. Era um general, mas, porém, estava com lepra. E quando Naamã ouviu aquela menina falando com a sua esposa, ele correu para o rei. E já foi lá e falou: rei,
A menina falou assim, assim, assim. E o rei logo correu, escreveu uma carta e mandou isso e mandou aquilo. Eles planejaram as coisas das formas deles. Mas porque eles não tinham conhecimento que Deus já tinha também planejado. E não ia ser como eles queriam. Então, quando Naamã pegou aquela carta, correu, foi lá atrás de Eliseu. E sucedeu tendo que o rei de Israel rasgou seus vestidos, dizendo que ele não era homem para curar quem era ele. Ele se indignou porque eles esqueceram que o poder não estava na mão do homem, estava na mão de Deus. Então, quando nós procuramos o homem da forma errada, não adianta, porque nada vai acontecer. Nada vai acontecer quando nós não procuramos a Deus. Mas ali sucedeu que Eliseu disse: manda que venha até a mim. E ele saberá quem existe, homem de Deus. Porque não era um simples homem, era um homem usado por Deus. Mas Naamã teve uma virtude, porque ele tomou uma decisão. Com todo o orgulho que Naamã tinha, com todo o eu que Naamã tinha, mas Naamã tomou a direção certa. Ele saiu da terra dele e foi em busca de verdadeiramente um homem de Deus. Então, essa posição que Naamã teve de ouvir que tinha um homem de Deus ali e que poderia fazer algo por ele, ele já tomou uma grande decisão. Ele bateu na porta certa, ele procurou a pessoa certa. Quantas vezes nós batemos na porta errada, procuramos a porta errada, as pessoas erradas, e quebramos as nossas caras, porque nós vamos buscar algo que não vai resolver, vamos procurar pessoas que não vai resolver. E Naamã se dispôs de sair da sua terra, imaginando que seria tudo como ele planejou. Mas chegou lá, Deus já tinha algo para fazer na vida de Naamã. Porque Naamã não precisava ser só curado de uma enfermidade da lepra, da carne. Naamã tinha muitas lepras dentro dele que precisaria ser modificado. O orgulho, o eu de Naamã precisava ser quebrado. Quando ele procurou aquele homem de Deus, ele foi buscando o eu ainda dele que iria agir. Ele ia como ele diz, veio ele, Naamã, com seus cavalos e seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. Aí Naamã já quebrou a cara, porque Naamã esperou que Eliseu ia abrir a porta, ia abraçar, porque ele foi mandado pelo rei, e ele era um general de guerra. Ele já foi recebido de uma forma que ele não esperou, porque Deus precisava quebrar o orgulho de Naamã. Deus precisava quebrar o eu de Naamã. Deus não só queria curar a lepra, Deus queria curar outras coisas interiores de Naamã. Então ele já ficou, ali ele já foi, correu, já ficou triste, já devia ter dito: poxa, como é que ele faz isso comigo? Eu saí de um lugar tão longe, ele nem me atendeu, mandou qualquer criança, qualquer menino me atender. E quantas vezes nós fazemos isso? Achamos que nós temos um eu relevado, e quando liga, e quando isso tem que estar ali à nossa disposição. E o único que vai estar à nossa disposição o tempo todo é Jesus Cristo. Ele é o único que nunca vai fechar a porta. Ele manda mensageiro, sim. Ele usa homem na terra, sim. Mas na direção que ele quer usar e da forma que ele quer. E não do modo que nós queremos que o homem seja usado. Ele nunca vai mudar. Deus é o mesmo. Então ele vai agir da maneira que ele quer agir, não é da maneira que nós queremos. E quando nós tomamos essa posição de entender que não é como nós queremos e sim como Deus quer, as coisas mudam. Quando nós paramos do nosso achismo, que tem que ser, que tem que planejar, porque Deus tem que ser e não vai ser. Então, porém, no 11, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, põe-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Jesus e passará sua mão sobre o lugar e restaurar o leproso. Naamã já saiu assim. Ele mesmo escreveu a história que ele queria determinar na vida dele. Mais uma vez eu continuo a falar.
não adiantamos determinar a história para a nossa vida. Não adianta nós fazer cálculos. Olha, Deus, vai ser assim porque eu chego e vai ser. Não. Primeiramente, nós perguntamos, Senhor, como vai ser? Como é que o Senhor quer que seja na nossa vida? Naamã não. Naamã, ele saiu em busca do homem, crendo que ia ser curado, mas crendo que ia ser tudo como ele planejava. Naamã não foi esperando o planejamento de Deus, ele foi planejando no planejamento dele. Como provavelmente quando ele saía para as guerras, ele acreditava que ia ser assim e chegava com a vitória. Só que Naamã quebrou a cara, porque com Deus é diferente. As coisas com Deus não é como nós queremos. Nós temos que estar na posição, nós temos que estar de ouvidos atentos, com obediência, com santidade. Que nessa noite nós possamos entender. Nós temos que estar com ouvidos sensível para ouvir o que Deus quer falar, para ouvir aonde Deus quer que nós vamos mergulhar. Qual é as 7 mergulhos que nós precisamos dar nessa noite? Qual é a purificação da lepra que nós temos que tirar da nossa carne, do nosso eu? Aonde é que está a nossa lepra? Aleluia! Louvado seja, exaltado o seu santo nome. Aleluia! E não são, porventura, Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nela e ficar purificado e voltasse e se foi indignado? Mais uma vez Naamã, o eu de Naamã. A lepra de Naamã era um eu tão grande, o orgulho de Naamã era tão grande. Por quê? A água de Jordão, uma água que era escura, uma água que não era cristalina, ele não se achava digno de mergulhar naquele rio. Ele queria o rio, ele queria rios de águas limpas, eles queriam o rio de Anapá, eles queriam de Farpada, de Damasco. Ele queria escolher até o lugar que ele ia mergulhar. Ele não queria ser obediente no que Deus tinha mandado ele fazer. Ele queria agir da forma dele mais uma vez. Enquanto nós agimos no nosso eu, no nosso querer, no nosso achismo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ficar nos dar volta, volta, volta e vamos parar no mesmo lugar ou piorar. Porque o orgulho, o eu, o achismo é muito pesado na vida de um ser humano. Quando Naamã se quebrantou, que aí Deus já foi dando, antes dele entrar naquele rio, Deus já estava fazendo Naamã mergulhar. Antes de Naamã entrar naquele rio, Deus já estava fazendo Naamã mergulhar no ego dele, no eu dele, naquele orgulho. Eu posso, tem que ser assim. E aqui vai. Então, no 13 ele diz, então chegando-se ele aos seus servos e lhe falando disso, será meu pai que se o profeta disserá alguma grande coisa, porventura não farás quanto mais, dizendo ele, levanta-te e fica purificado? A humildade dos servos deles, de reconhecer, fez também com que Naamã se humilhasse. Isso é muito importante, bater na porta certa, procurar a pessoa certa, as companhias certas, porque o servo deles também podia dizer, o senhor está certo, para que mergulhar nesse rio? O senhor, um homem numa posição dessa? Mas os servos dele não. Porventura, se ele mandasse fazer coisas mais difíceis, imagine mergulhar. Quantas vezes nós não damos valor num pequeno detalhe que nos mandamos, porque achamos que nós somos mais importantes e poderia ter algo maior. Então, as companhias que nós entramos é muito importante, porque para Naamã, aquela menina que ele tirou, foi um caminho de bênção na vida dele. Porque através daquela menina ele ouviu que existia um profeta, que existia um homem de Deus. E ele saiu e foi procurar esse homem de Deus. Mas ele não entendia que ele foi procurar da maneira dele. Então, quanto ele foi procurando da maneira dele, as coisas não iam acontecer. Mas ele encontrou no caminho deles os próprios servos, pessoas humildes. Pessoas que aconselhou o seu chefe, não, faça. Muitas vezes a gente chega, conversa com alguém, e daquela pessoa chegar até a gente e dizer, não, se acalme, não se preocupe não, é assim mesmo. Hoje está pouco, amanhã tem mais, mas continue, seja assim mesmo, não se incomode, faça isso. Para muitos isso não é valor, mas para Deus o que você está fazendo é importante.
Então, a nossa companhia, a quem nós damos, a ouvir a voz de quem nós ouvimos, é muito importante, porque nos traz para baixo, mas também nos levanta. Então, eu digo sempre, eu quero andar com pessoas que me coloquem, me dê a mão e me subam um degrau. Que não é me dar apoio nas coisas erradas, mas sim na hora que eu estiver errada, puxe minha orelha. Não, você está errada. E foi o que os servos disse aqui. Se o servo não tivesse dito, não, pai, o senhor não vá não. Se o servo tivesse falado com ele de outra maneira, ele tinha voltado incrédulo, tinha voltado com mais lepra, porque tinha saído com muito ódio no coração. O eu dele tinha ficado lá dentro dele, o achismo dele tinha ficado dentro dele, o orgulho tinha ficado dentro dele, mas aí o nome do Senhor não seria glorificado. E tudo isso que estava acontecendo era para a honra e a glória de Deus. Não era para a honra e a glória do homem, não era para a honra e a glória de Eliseu, não era para a honra e a glória de Naamã, era somente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando ele entendeu que tinha que se aquebrantar e ser obediente, ele mergulhou 7 vezes. E não só foi a lepra da carne que foi curada. Naamã saiu dali limpo, purificado por dentro e por fora. Naamã saiu com o coração de uma criança, sem o eu, sem o orgulho, sem o achismo. Ele conheceu uma nova vida. Ele conheceu um Deus que cumpre. Ele conheceu um Deus verdadeiro. Naamã precisava ter mergulhos. Quantos mergulhos nós precisamos ter nessa noite? Quantas vezes nós vamos descer no Rio Jordão e mergulhar? Qual é o mergulho que nós precisamos sair daqui hoje limpo, purificado? É o orgulho, é nosso lar, é purificar, é descer as águas para o nosso lar ser purificado, para os nossos filhos, para a nossa casa. Na nossa casa existem lepras também que precisam ser limpas. Mas é nós, como homem e mulher de Deus, que temos que mergulhar nesse Jordão para limpar a nossa casa, para a nossa casa ser purificada. Será que nós estamos descendo da maneira certa no Rio Jordão? Será que nós estamos buscando da maneira certa? Será que nós estamos batendo na porta da maneira certa que Deus quer que nós batemos? Será que nós estamos dando exemplo? Aleluia! Glorificado seja o seu santo nome. Aleluia. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor é um Deus lindo. É um Deus que nos santifica. É um Deus que nos purifica. E Naamã conhecia, se curvava aos outros deuses. Naamã conhecia falsos deuses, fazia holocausto a falso Deus. Mas naquele dia, Naamã saiu totalmente liberto de se curvar, de estar na frente de falso Deus. Naamã se purificou por total. Ele pediu perdão, ele se humilhou na presença de Deus e disse que estava conhecendo verdadeiramente um Deus de verdade. Será que nós estamos dando crédito a esse único Deus? Será que nós estamos realmente reconhecendo o Deus que nós servimos? Será que nós temos conhecimento do tão grande é o poder de Deus nas nossas vidas? Porque nós não temos poder nenhum. Eu vou confessar aos irmãos, muitas vezes eu já quis resolver a vida dos meus filhos. Muitas vezes eu já quis dar uma ajudinha a Deus, eu fiz igual Naamã. Ah, Senhor. Aí eu vou lá, sabe, Deus fala, mas está tardando, está demorando, não estou aguentando. Será que se eu fizer isso aqui, não consigo? Quebrei tanta cara. Quando eu entendi que não adianta eu fazer isso aqui, porque Deus não precisa da minha ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda. Quando Naamã entendeu isso aqui, que não era ele, era Deus
que ia santificar, que ia purificar, que ia limpar da lepra, as coisas mudaram para Naamã. Ele foi sarado espiritualmente. Ele foi sarado emocionalmente. Ele foi sarado na carne. Ele foi sarado na alma. Ele foi sarado de todas as formas. Aquele mergulho de Naamã só foi sarado 7 coisas de Naamã. Tenho certeza que tinha muitas coisas. E através do testemunho de Naamã, a casa dele provavelmente alcançou a graça de Deus. A casa dele alcançou a santificação, a purificação. Aqueles homens que estavam em redor, quando viu o poder da palavra de Deus, quando viu o poder da palavra de um homem que é de Deus verdadeiramente, de um homem que é servo, uma mulher que é serva de verdade. Nós temos crédito com Deus. Nós temos crédito com Deus. Eliseu tinha crédito com Deus. Ele não precisou lá colocar a mão, nem manifestar, nem bater palma, nem bater o pé, nem arrodear. Ele mandou uma mensagem enviada por Deus que saiu da boca dele. Ele não precisou. Naamã não. Naamã queria que ele descesse, fosse lá, passasse a mão sobre ele, talvez fizesse um espetáculo. Mas Deus não precisa de espetáculo nenhum para curar. Deus não precisa de espetáculo para libertar, para salvar. Deus só quer que a gente creia verdadeiramente, seja fiel e obediente a Ele. Deus quer que nós ouvimos a voz dEle. Que nós somos servos obedientes à palavra dEle. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da gente. Nós que precisamos de Deus, porque Ele não vai deixar de ser Deus se nós não buscar Ele. Ele vai permanecer sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E de sempre. A nossa família está debaixo da mão de Deus. Os nossos lares estão debaixo da mão de Deus. As nossas vidas do Senhor. Ele é o único, puro e verdadeiro. Não existe outro. Que nessa noite nós possamos sair daqui curados, santificados, libertados, salvos. Salvos. Porque eu não creio, sabe, que e a gente dizer assim, mas eu já sou crente. Aceitar a mão e aceitar Jesus, levantar a mão e aceitar Jesus, não é tudo não. O decorrer do dia é o que é o importante. É as nossas atitudes. Porque vir aqui e aceitar Jesus é uma coisa. Agora, servir a Ele de verdade é outra coisa. Ter temor a Ele, respeito a Ele, obediência a Ele é outra coisa. E digo mais, as vestes são importantes. Mas se você não trocar essa veste aqui, ó, não adianta estar com vestido longo, com blusa aqui. E aqui dentro está do mesmo jeito. Porque primeiro ele vai sondar aqui. Aqui dentro da gente. Qual é os nossos pensamentos? Qual é as nossas atitudes? Porque Deus está com nós 24 horas. O pastor não está. A irmã Lúcia não está. O irmão César não está. Os irmãos não estão. Mas Deus está conosco. Qual é a lepra que Jesus quer que nós cure nessa noite? Que Ele vê no oculto. Qual é a lepra? Porque eu tenho pedido a Deus, cura-me, Senhor, todos os dias da minha vida. Porque quando eu me levanto, tem alguma coisa dentro de mim que não agrada ao Senhor. Por mais que nós não queiramos, o inimigo planta. E se nós não buscar, aquela raiz vai ficar lá e vai virar uma lepra. Eu tenho pedido graça a Deus. Graça a Deus, porque lidar com o mundo, lidar com a vida, lidar com as pessoas não é fácil. E você não pecar. E você não criar sentimentos que não agradam a Deus. Não é fácil. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus que nessa noite, como o Senhor curou Naamã de todas as lepras, Ele venha curar as minhas lepras. Até aquelas que eu não sei aonde está alojada. Até aquelas que eu não consigo sentir na minha vida, o Senhor vem e tire. Porque eu quero conhecer e permanecer servindo a um Deus. E eu quero sim morar no céu. Eu quero. Eu não quero sair da minha casa com a Bíblia na mão só para dizer que sou crente, não. Eu não quero sair da minha casa. Muitas vezes eu venho cansada. Muitas vezes eu saio de casa, eu já tenho chorado meia hora, 20 minutos, saio estatalada. Porque cada um sabe da sua vida.
Cada um sabe da sua peleja. É muito lindo, aqui está todo mundo lindo, o rostinho muito bonito. Mas a nossa alma, o mais profundo, só o Senhor sabe quando nós saímos da nossa casa. Mas quando eu entro aqui, eu saio renovada. Eu saio agraciada. Eu saio alegre. Só estar aqui na casa do Senhor. Eu me sinto outra. E quando eu perdo um culto, pode ter certeza que o vazio, enquanto não chega o outro culto, é grande. Eu digo sempre às minhas filhas, se vocês soubessem, vocês iam mais à igreja. Porque mesmo que vocês não vejam, quando você bota o pé na igreja, Deus já fez algo grande na vida de vocês. Todos nós, quando colocamos a ponta do pé, algo novo foi feito. Nós não voltamos mais para casa do mesmo jeito. Sempre vai ter renovo, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. E eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, para nós agradecermos a Deus. Nessa noite tem alguém que ouviu a mensagem da palavra de Deus. Observaram como estava a vida daquele grande general, era um grande general, mas a Bíblia diz, porém, leproso. Não é verdade? Tem alguém que quer aceitar o Senhor como Salvador? Então nós iremos orar e agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado em nome do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã, pela manhã, nós temos a nossa consagração das 8 às 9. Das 2 às 4 nós temos o nosso círculo de oração. E domingo, lembre que domingo é o culto com as senhoras, amém? Os irmãos observaram que os adolescentes não estão hoje aqui, estão ensaiando lá na sede. E domingo também eles estão lá na sede, que a festa será na sede. Certo? Mas nós estaremos aqui dando glórias a Deus, aleluia. Eles lá dando glórias lá e nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar com o nosso irmão Roger. Vem fazer essa oração final aqui, irmão Roger. Hoje eu vou. Salve, igreja, que a paz do Senhor, amém? Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, ó Deus, por tudo o que ouvi nesta noite, Senhor. Continua, Pai, nos abençoando, abençoando a tua serva, Senhor, que aquilo que ela pregou, ó Pai, se cumpra não somente na vida dela, mas na vida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos a cada dia renunciarmos, ó Pai, do nosso eu e agir conforme a sua vontade. Porque como a tua serva disse, e isso eu creio da sua palavra, ó Pai, que o Senhor não precisa de mim, sou eu que preciso do Senhor. Mas eu te agradeço, ó Deus, pelos momentos que clamei por socorro e o Senhor me socorreu. Não somente a mim, mas aos meus irmãos também, Senhor. Porque da mesma forma que o Senhor me ama, o Senhor ama eles também. Do mesmo jeito, o Senhor cuida de mim, cuida deles também, Senhor. Eu te apresento nessa noite, ó Pai, os que estão afastados da sua casa, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como instrumento, não somente para orar, mas para ir buscar também, Senhor. Porque muitas vezes oramos e não vamos. E o Senhor disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E que nós possamos fazer o ide do Senhor, porque sabemos que o Senhor não pede, o Senhor manda e nós obedecemos conforme as nossas limitações, mas o Senhor nos ama do mesmo jeito, ó Pai. Leva-nos em paz em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e a cada dia nós possamos descermos na sua presença, ó Pai, para sermos cheios da sua graça, Senhor. Porque eu tenho certeza que na presença de Jesus somos vitoriosos. Por isso, Pai, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, e toda a igreja. Amém. 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 E assim nos despedimos,